Bom dia, hoje é dia 17 de setembro de 2020 e hoje nós vamos conversar com o Célio Ribeiro, que é presidente da ABRID, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital. Hoje a nossa conversa vai ser em torno da identidade segura, objetivo de todos. Esse foi um tema da CERT Live, que é organizada pelo ITI e pela ABRID, e, na verdade, é um aquecimento para o CERT Fórum de 2021. A ABRID e o ITI reuniram nessa CERT Live, que foi realizada dia 3 de setembro, várias personalidades de diferentes organizações que tratam da identificação do brasileiro. O Célio é um grande protagonista desse assunto, inclusive é uma referência internacional quando se trata de identidade do cidadão brasileiro, a nova identidade, né, que seria com um chip, com uma identificação segura. E hoje o Célio vai contar para a gente como foi essa live, as personalidades que compareceram e o desenrolar disso, desse grupo, grande grupo que está se formando. Eu acredito que seja, inclusive, a primeira união de tantas forças distintas em torno da identidade do brasileiro. Bom dia, Célio. Obrigado, Regina, obrigado, Portal Crypto ID, é um prazer estar de novo com vocês. Para mim é sempre muito importante usar esse canal porque vocês chegam nas pessoas que realmente interessam na indústria e no governo para ter opiniões técnicas importantes. Então, fico muito feliz de estar aqui falando novamente desse tema tão importante que é a identificação no Brasil. Nós também agradecemos muito a sua presença. E o que é interessante é que nós já fizemos tantas entrevistas por escrito, né? Quer dizer, na verdade, a gente conversando e depois a gente só colocava por escrito, e essa é a sua primeira entrevista com vídeo. Então, acho que vai ser muito bom. Então, Célio, eu acho que seria bem interessante você falar um pouco nessa entrevista sobre o que é uma identidade, porque, na verdade, o que você sempre trabalhou não seria só uma identidade eletrônica, seria a identidade do cidadão brasileiro. Se a gente pudesse voltar um pouquinho, quer dizer, quando que você começou, porque, na verdade, como eu já falei, é um grande protagonista de uma identidade nova, né? A proposição de uma nova identidade para o cidadão brasileiro. Então, queria que você contasse um pouquinho dessa história. Como é que começou a história do brasileiro ter uma identidade com tecnologia embarcada? Tá. Vou tentar resumir o máximo, porque na minha vida isso já tem 25 anos, né, de atuação nisso. Praticamente 25, porque em 1996 foi quando eu comecei a fazer parte de grupo de trabalho na época em torno do RIC, do Registro de Identidade Civil. A identidade civil no Brasil ela vem de 1907, a primeira identidade, né? Mas de lá para cá tiveram transformações, adequações, eu diria. Mas o Brasil até hoje não possui uma lei específica de identificação civil. E isso é uma coisa que a gente realmente pensa em melhorar daqui para frente. Mas eu diria que um grande marco foi realmente em 1997, com a aprovação da lei do RIC, e que era para ser realmente a grande diferença. O Brasil estaria hoje na vanguarda da identidade, mas infelizmente muita coisa aconteceu e pouca coisa se tornou realidade em cima disso. Mas alguns conceitos eles vêm sendo amadurecidos, e eu acho que realmente agora a gente tem um ponto bom de equilíbrio. E não posso falar que já não teve, porque a gente já teve esse ponto algumas vezes no decorrer dos últimos 10 anos, mas infelizmente a gente não chegou onde tinha que chegar. E agora eu acho que sim, que a gente chega. E aí quando você me pergunta qual é a grande tecnologia, qual é a diferença, eu diria para você que muitas pessoas acham que a coisa mais importante da identidade está no documento físico, né? É ali que você, na realidade, você materializa tudo que a gente fala. Mas não é, né? Para você chegar àquilo, tem a parte mais importante, que é de infraestrutura.
Então, eu diria para você que hoje o fundamental no sistema de identificação é o controle biométrico, né? É o uso da biometria para garantir a unicidade das pessoas. Eu acho que esse é o ponto-chave. A partir daí, sim, com essa troca de informações, com essa possibilidade que você tem de conferir entre vários bancos de dados e criar uma base robusta, é o grande mote da identificação segura. É isso que a gente vem defendendo, né? Então, eu diria para você que de 1997 para cá, nós tivemos várias etapas. Nós tivemos, em 2010, tudo pronto para começar a emitir uma identidade segura de forma massificada no Brasil. Infelizmente, por questões políticas, isso não foi à frente. Em 2015, a gente teve um outro advento, que foi justamente a vinda de uma nova legislação que não era do Poder Executivo para tomar conta da identidade civil, e isso também não foi um bom caminho, e isso fez a gente perder a legitimidade, vamos dizer assim, e não prosperou até agora. E agora eu acho que tem esse perfeito entendimento. Temos, sim, que unir esforços, temos que fazer um sistema de conferência, de verificação nas grandes bases de dados seguras existentes, né? Seja ela a nível de Estado, seja ela a nível de poder judiciário, seja ela do executivo, mas, enfim, existir uma integração. Essa talvez seja a grande palavra. Integrar todos os entes e todas aquelas instituições que podem, de alguma forma, alimentar essa grande base de dados, esse grande conceito final de uma identidade segura, para aí sim fazer a emissão. Então acho que essa é a parte. Essa CertLive que aconteceu dia 3, eu acho que sinalizou muito para a gente, né, para quem está acompanhando, né, essa grande integração. Eu não me lembro de ter, em outros tempos, uma integração de tantos entes em torno da identificação. Eu acho que a gente está amadurecendo muito, né? O que você acha? Eu acho que, independente até de você ter várias instituições, é a qualidade dessas instituições, né? Quando eu digo das instituições, quem faz as instituições são as pessoas que ali estão. Então, hoje você tem um grupo que está dedicado a isso, de muito bom senso e de muita vontade de dar certo. Então, hoje eu vejo, você vê assim, você tem a presidência da República, que com certeza é fundamental nisso. Então, você tem duas áreas de atuação fortes da presidência da República: a Secretaria-Geral da Presidência e a Casa Civil da Presidência da República. Então, são duas instituições que estão fortes. A Secretaria-Geral, você tem dentro dela a Secretaria de Modernização do Estado, que é, na minha opinião, uma secretaria fundamental para fazer a integração disso tudo, né? Ou seja, eles estão acima de interesses ministeriais, acima de interesses pontuais. Então, eles vêm, na minha opinião, numa postura de organizar, de gerenciar isso tudo e de fazer aí essa coordenação. A Casa Civil da Presidência da República, além do seu peso natural, tem hoje debaixo dela uma autarquia técnica, que é o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que, sem dúvida alguma, é a instituição de governo tecnicamente mais preparada para dar suporte a tudo isso que a gente está falando. O ITI tem um corpo técnico extremamente especializado, é uma autarquia, ou seja, tem alguma autonomia. O que se precisa fazer é deixar eles trabalharem, é deixar eles saírem daquele limite de cuidar a ser raiz, né, da ICP Brasil, e poder justamente participar em outros grandes projetos e dar esse apoio técnico. E aí eu tenho que falar da medida provisória 983, né, que agora convertida no 32, que está aí para virar lei, que é uma coisa muito
é uma coisa muito importante, porque dá ali ao ITI a possibilidade de ser algo mais, né? Então, de ser realmente o ITI, um órgão técnico para poder cooperar, estruturar com toda essa parte de governo. Então, você tem Presidência da República, duas importantíssimas instituições. Você vê o Ministério da Justiça, que logicamente, que historicamente está envolvido, é aquele que tem o relacionamento com os estados, que faz o modelo, a padronização de modelo, e vem novamente agora se destacar para fazer uma participação. Desde 2015, quando teve encaminhamento do projeto de lei lá da época chamado RCN, que depois se chamou ICN, o Ministério da Justiça, naquele momento, ele basicamente ele saiu de cena, ele entregou a identidade naquele momento quando encaminhou aquela sugestão de projeto de lei, que hoje é uma lei. Então, o Ministério da Justiça, que logicamente, que isso não é o Ministério da Justiça na época que entregou, são pessoas, né, que lá na frente tomaram decisões. Né? E agora vem acompanhando e vem novamente se integrando, interagindo muito forte. Então, a posição do Ministério da Justiça hoje, para a felicidade nossa, é de estar nesse trabalho da identidade, é de fazer o seu papel e de, principalmente ali, fazer essa parte de padronização e de interlocução com os estados, né, que são os institutos de identificação dos estados. Então, o Ministério da Justiça fortemente voltando aí à tona. Ministério da Economia é onde está o planejamento, onde é que está o dinheiro, onde é que está a estratégia financeira do governo, um ministério super forte, e aí vem o Ministério da Economia e cria a Secretaria de Desburocratização e Gestão e Governo Digital, né? Que hoje está à frente, debaixo dela está a Secretaria de Governo Digital. Então, você veja que é uma secretaria muito forte, muito abrangente, que tem políticas definidas para a transformação digital no país. E aí a gente já começa a sair do mundo só da identidade civil física para a necessidade da transformação digital e a regulamentação de uma identidade digital. Então, você bota agora a economia e você fecha esse circuito muito pesado, muito forte, muito robusto de governo executivo federal. Traz esse grupo a conversa novamente com os órgãos centrais de identificação das unidades da federação, né? Ou seja, os institutos de identificação dos estados, que são aqueles que estão na ponta, que realmente lidam com a identificação todo dia, trabalham com isso e sofrem os problemas e consequências de uma identificação ruim no Brasil. Então, chama eles para a conversa, né, o que aconteceu agora, e com isso a gente tem uma integração entre governo federal e governos estaduais. Isso é fundamental. Então, respondendo a sua pergunta, sim, estamos num momento muito especial de integração e é o que eu falo, eu chamo isso de alinhamento das estrelas. Os projetos podem ser muito bons, podem ter muitas ideias, mas se não tiver um alinhamento, se não tiver a hora certa, né, as estrelas estarem totalmente alinhadas, a coisa não anda. E me parece que a gente tem esse alinhamento das estrelas agora. Tá certo que tem uma estrelinha que está um pouquinho mais para lá ou mais para cá, mas dá para puxar, né? Ô, Célio, dessa identidade que está se construindo, existe alguma base no RIC ou no ICN, ou RCN, sei lá, troca tanto que a gente se confunde, ou a proposta é uma realidade totalmente nova? Não, eu acho que a grande inteligência desse grupo é o aproveitamento da experiência e daquilo que se construiu e que se pensou, né?
Então, eu vejo agora, justamente, analisando de uma forma muito inteligente o que deu certo, o que deu errado e reconstruindo, né? Retomando as coisas, não deixando de lado aquilo que era feito. Então, o trabalho hoje é justamente chamar todo mundo que participou, entender o espaço de cada um e criar um conceito de identidade civil para o Brasil, né? Então, nesse primeiro momento, vamos deixar claro, isso eu não combinei nada com ninguém de falar o que eu vou falar, eu estou dando a minha opinião, né? E não falo pelo governo, vamos deixar isso muito claro. Mas é que realmente o nosso envolvimento é muito forte, porque a gente troca muita ideia, a gente troca muita informação, e, e eu vejo que a posição de governo hoje é esta, ou seja, vamos unir forças, vamos ter estratégia, não vamos jogar fora aquilo que se trabalhou, vamos pegar o que é bom e o que é ruim, vamos entender o porquê foi ruim para não repetir o erro. Então, nesse conceito, eu acho que o mais importante é justamente o que a gente falou da infraestrutura. Ou seja, existiu em determinado momento uma ideia de que você tinha que ter vamos falar aí do documento digital ou do físico, ter uma mudança, criar um novo documento que foi o DNI, né, que veio ali na linha do ICN. O ICN, você sabe, eu venho falando isso há muito tempo, é um projeto muito positivo quando você olha pelo foco da criação de um banco de dados biométricos, né? Que, na minha opinião, o ICN é isso, é a criação de um banco de dados biométricos da Justiça Eleitoral, que pode e deve ser utilizada para um banco de dados formador desse grande banco de dados do executivo, vamos dizer assim, né, da identificação. Mas não deve ser o único, né, não deve ser a identidade. Assim como o Denatran tem, os estados têm. Seria um dos componentes de, sei lá, autenticação ou comprovação de identidade, mas não seria o único, né? Sim, na realidade, a ideia forte temos vários bons bancos de dados biométricos oficiais do país. O dos estados, tem vários estados que têm bons bancos de dados biométricos. O do judiciário, que do TSE está lá, já tem milhões de pessoas naquele banco de dados, né? Investimentos ali. Tem outros do governo federal, do executivo, o Denatran tem, enfim. Então, você com essa linha de banco de dados, o que você faz? Você faz uma consulta nesses bancos de dados, né? Você usa um sistema de barramento, onde você pode pegar aquela informação do indivíduo e processar nesses bancos de dados para verificar a unicidade realmente dele. A partir daí, sim, você fez uma limpeza, né? Você pegou que realmente aquela pessoa, pelas informações que tem nesses bancos de dados, é ela mesma, e aí você criou ali uma unicidade. Então, aquela biometria atrelada com aquele nome ganha um número de controle, né? E esse número de controle hoje a gente entende que inclusive pode ser o CPF, porque já é um número usado por todos nós. E nesse momento que você fez essa conferência, o que você está fazendo? Você está limpando essa base de dados do CPF, ou seja, você está tendo certeza que o número daquele CPF realmente é daquela pessoa. E aí você está fazendo um outro serviço junto, que é necessário, que é justamente de sanear a base do CPF, que a gente sabe que tem problemas, né? Existem duplicidades. Por quê? Porque é uma base de dados biográfica e passa a ser uma base de dados também biométrica. Então você acaba com outro problema muito grande, que é essa duplicidade de registros que a gente tem no CPF. Então, a ideia é essa. Você pega os bons bancos de dados, você pega, seja de onde for, né? O TSE, do judiciário de uma forma geral, do executivo, dos estados, aquilo que for bom tecnicamente deve e tem que ser usado para formar esse conceito da identidade segura. Célio, hoje a gente vê várias
documentos eletrônicos, como a CNH, como o próprio RG, que agora em São Paulo tem, não sei se os outros estados têm isso, mas qual é a grande diferença de uma identidade que se está construindo para essas outras que já estão no ar? Na realidade, assim, o que a gente tem hoje são versões digitais de documentos de identidade que existem, né? A gente tem que diferenciar muito isso é uma coisa muito importante, porque uma coisa é o que é chamado de identidade digital, outra coisa é o chamado de credencial digital. Essas coisas, essas nomenclaturas têm se confundido e confundem bastante a todo mundo, inclusive as pessoas que lidam com isso no dia a dia. E não é simples e ao mesmo tempo é complexo, né? Vamos pegar o exemplo do governo. O governo tem uma necessidade de fazer a transformação digital. Ele precisa dar acesso digital para toda a população. Tem que ser uma coisa inclusiva, tem que ser uma coisa rápida, tem que ser uma coisa que o indivíduo de qualquer lugar ele possa acessar e possa ter poder de interagir com o governo rapidamente, né? E para isso, o que ele precisa ter? Ele precisa ter uma autenticação digital. O governo ali, quando acessa ao ótimo trabalho, e é bom registrar, do GovBR, ele precisa ter um mínimo de certeza que aquela pessoa é ela mesma. Então, é necessário fazer uma autenticação, né? Fazer uma captura que seja, usar um banco de dados já existente, mas uma coisa para garantir o acesso rápido desse indivíduo de uma forma relativamente segura para aquele serviço, mas algo que não tenha que, com certeza, aquela pessoa é ela mesma, né? Ou seja, é importante que tenha, mas o principal neste momento, para esse caso específico, é o acesso rápido, é o acesso ao serviço, é o acesso à cidadania, né? Então, isso que é chamado aí de identidade digital, que eu acho que o nome autenticação é bem representativo, é uma coisa. A outra coisa é o que a gente chama da credencial digital, que é um termo mais técnico usado para quê? Para a representação digital de uma identidade civil segura. Ou seja, eu tenho a minha carteira de identidade, o meu RG. Daquilo ali tem que ser gerada uma credencial digital. Então, ela é gerada a partir do documento físico oficial que já passou por todo esse procedimento de qualificação. Então, são dois conceitos muito diferentes. Uma coisa é a identidade robusta, que no mundo digital a gente está chamando de credencial digital. A outra coisa são acessos, que são importantes ter de forma rápida, que é o que a gente está chamando de autenticação digital aqui. Para você ter o nosso sonho, né, o nosso desejo, é que todas essas autenticações, que todas essas formas de se identificar digitalmente, elas tenham como base a credencial digital. Ou seja, você ter certeza que quando aquela pessoa está fazendo uma autenticação ali no site, né, essa pessoa é ela mesma com base numa consulta da credencial digital que ela fez. Então, esse é o nosso conceito hoje. A minha luta é por uma identidade segura para o país, uma identidade civil. E nesse momento... Como é composto esse documento? Como é composto? Desculpa. Na realidade, o nosso sonho de identidade é algo que já está muito consagrado no mundo todo. O Brasil serviu de exemplo para vários países no projeto RIC. Nós paramos e os países foram à frente. É impressionante você ver países como a Argentina agora, que a gente deu palestra, eles vieram aprender com a gente lá em 2008, 2009, 2010, 2011. E hoje eles têm um documento bom e nós não temos. Tem Uruguai, aí você vai, né? Tem muitos países se modernizaram, fizeram Portugal mais antigo, a Europa toda já tem, né? Mas
nesse bloco aí, vamos dizer assim, de América Latina, o Brasil ficou por último. O Brasil que estava na vanguarda, era o melhor projeto de identificação que existia, e ainda é, que era o RIC. Enquanto a gente parou, todo mundo usou o nosso de base para ir à frente. E nós ficamos. E nisso num país de 200 milhões de habitantes, que é o Brasil. Esses países são pequenininhos, quer dizer, muito mais simples de fazer. A gente tinha criado realmente uma estrutura muito importante para isso. Mas, assim, vamos aprender com o erro e não chorar por ele, né? O que a gente precisa hoje? A gente precisa essa integração. Essa é a primeira coisa. E isso está sendo feito agora. Ou seja, vamos pegar esses bancos de dados, vamos criar uma integração entre eles para, com base nisso, criar, ter a certeza da unicidade do indivíduo, que aquela pessoa é ela mesma, e aí emite um documento. Que documento é esse? Bem, hoje o mundo tende a um documento eletrônico, e o que é um documento eletrônico? Um documento moderno que possa ter uso, que a gente defende, até por acordos que o Brasil tem, com o padrão ICAO, que é um padrão internacional que faz com que algumas normas sejam obedecidas. No Brasil, a gente tem a questão da primeira via gratuita da identidade, né? Então, logicamente, que isso onera o país. Então, a gente tem, hoje, pela legislação, a possibilidade de você ter um documento ainda no meio físico em papel. Hoje, já é bem mais seguro do que era. Então, essa seria a primeira forma de você ter um documento físico gratuito em papel, e você tem a opção de ter o documento físico numa base em polímero, uma base plástica, que seria um documento eletrônico. Então, você aí tem duas possibilidades. E, vinculado a isso, derivado desse documento físico, você tem a credencial digital, que é realmente uma identificação digital baseada, derivada deste documento físico, que passou por todo esse processo de biometrização, de unificação do indivíduo. Então, o que a gente planeja hoje é isso, que é o que era o RIC, né? O projeto é o RIC, porque o RIC é uma legislação regulamentada e em vigor, né? Não em uso, mas em vigor, acrescendo a isso essa formatação digital, que na época ainda não existia no Brasil na forma que se precisa hoje ter. Então, é você ter um documento robusto, com uma base de dados importante de garantia de unicidade, transformado numa aplicação, né, num derivado de uma credencial digital que você pode levar consigo de forma a facilitar a sua vida no mobile, no telefone, no smartphone, né, por exemplo. Mas é muito importante isso. Todos os projetos do mundo, todos, não tem exceção, quando você fala de documento digital, de credencial digital para uso como identificação civil ou identificação oficial nesses países, você não tem esse uso individual. Você não cria uma identidade digital separada do documento físico, não. Você tem ela derivada do documento físico. Até o próprio passaporte eletrônico já está em uso em alguns países, você tem que levar com você o passaporte físico. Porque se der algum problema, se tiver a necessidade de alguma verificação, você tem que ter, né? Então, a credencial digital ela é para facilitar o uso, ela é para tornar mais rápido e mais acessível a utilização. Mas você não pode deixar com que ela, nesse momento, pelo menos a tecnologia nós temos hoje que garante segurança, você não pode deixar que essa credencial digital seja criada de forma isolada, sem ser derivada de um documento físico. Quais são os próximos passos para a criação dessa identidade? Porque, pelo que você falou, legislação nós já temos. Nós temos hoje várias legislações que tratam de vários documentos, né? Então, eu acho que o primeiro ponto agora
é pegar essas legislações e adequar para isso. Ou seja, por exemplo, o RG. O RG é uma lei de 83 que tem um decreto que regulamenta isso, e esse decreto está confuso. Tiveram erros nesse decreto. Então, esse decreto que regulamenta o RG, que é o 9278, ele tem que ser alterado, ele tem que ser modificado, botar as competências de forma correta, melhorar os documentos. Esse é um dos caminhos, né? O próprio RIC é um outro caminho. O RIC existe a lei, existe a regulamentação, o que precisa se fazer ali é fazer adequações do documento e usar aquela estrutura que já tinha sido pensada. Então, existem legislações que tratam disso, mas não existe uma lei sobre identificação, né? Na minha cabeça, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estancar o problema, ou seja, vamos organizar, vamos criar um gerenciamento, vamos botar alguém para tomar conta disso tudo, começar a modernizar com segurança, ou seja, vamos ver a questão da infraestrutura. E, em paralelo, vamos começar a trabalhar uma nova legislação que trate realmente de identificação civil no país, né? E que possa agregar isso tudo que a gente está falando, que está hoje espalhado em diversas leis e regulamentações, numa coisa forte e robusta para o país. Então, o próximo passo, o que está sendo dado, é a organização dessas instituições, de forma a todos cooperarem e criar uma sinergia importante para resolver o problema da identidade nesse momento, identidade civil e identidade digital, né? E com isso você... um grupo oficial? Como é que é isso? Acredito eu, as instituições de governo já estão se falando, né? E, como eu disse, existem aí fortes instituições, e acredito que crie-se um comitê de governança, né? Vamos lembrar que a lei do ICN, ela criou lá o RIC tinha um comitê gestor, né? E esse comitê gestor tinha vários ministérios, várias coisas. A lei do ICN traz também um comitê menor entre executivo e judiciário, com presença do legislativo e do CNJ. Então, são comitês que conversam sobre isso. Então, eu acho que, por exemplo, agora, esses comitês, vamos pegar, eles devem ser utilizados para fazer uma pacificação de entendimentos. Ou seja, o que nós temos que fazer? E aí é o governo trabalhando fortemente. Estão trabalhando. Então, eu posso garantir para vocês que estão se reunindo com muita frequência, que conversam, que está tendo isso que é o bonito de se ver. Estão interagindo para buscar uma coisa boa para o país, realmente. Então, Secretaria de Modernização do Estado, Casa Civil, Secretaria de Governo Digital, Comitê Gestor da ICN, todo esse ecossistema, né, a palavra da moda, todo mundo, de uma forma muito ativa, participando, para criar agora alguma coisa que seja única. Os estados estão sendo chamados para falar das suas dificuldades, das suas necessidades, enfim. Agora o momento é de governança, né? Alguém pegou isso e está levando à frente, está juntando esforços para criar alguma coisa boa para o país. Então, eu acredito que dentro deste ano a gente tenha isso muito estabelecido, ou seja, saindo já uma definição de novo documento, de nova legislação e com uma governança importante, né? E aí todo mundo me fala, você fala muito da retomada da legitimidade, exatamente isso. É o Executivo Federal, que é o responsável por identificação desse país, falar o seguinte, nós vamos trabalhar com todo mundo está convidado para trabalhar e para participar. Nós vamos coordenar isso e cada um vai ter sua atribuição e a partir de agora o rumo é esse. Então essa governança que faltava e que esse governo está trazendo isso, ou seja, está trazendo a possibilidade de se ter alguém do executivo forte gerenciando tudo isso. Então, o passo que está sendo dado nesse momento é esse. A indústria.
a indústria apoia, a indústria subsidia, né? O nosso papel é de mostrar o que tem de tecnologia, é de mostrar o que é possível no Brasil, mais uma vez, né? A Estônia é muito bonito, Israel é muito bonito, vários lugares, mas são realidades diferentes, né? A gente está falando do básico, eu estou falando que existem hoje mais de uma dezena de estados no Brasil que não tem um sistema automatizado de verificação de biometria. Ou seja, das nossas unidades da federação, das 27, tem mais de uma dezena que faz isso de forma manual, que não tem o sistema EFIS ou EIBIS, quer dizer, que são aqueles sistemas automatizados de verificação de biometria. Isso é absurdo. Nós temos um problema mais sério ainda. Um dia desse me falaram assim, você está sabendo do projeto de identidade cidadã, alguma coisa dos cartórios, do registro civil? Falei, eu já ouvi falar, mas o que é mais importante agora é o documento de origem. Nós temos fraudes e mais fraudes na parte do documento de origem, que é a certidão de nascimento, certidão de casamento. Nós temos que consertar isso. A gente precisa fazer com que essa instituição, que é tão importante no Brasil, né, que são os cartórios e que também tem a luta deles diárias pelo Brasil afora, a gente consiga colocar eles também nesse grande sistema de forma a ter esse controle. Quem realmente nasce, quem realmente casa e depois quem realmente morre. Você tem que ter uma base que tenha que ter essa origem garantida. Nós não temos uma padronização hoje que garanta isso nos registros de nascimento, de casamento e de óbito. Já se evoluiu bastante, mas a gente tem que focar nisso, né? Então, é o que eu digo, cada um tem sua competência, né? Então, os registros civis têm que fortalecer e têm que trazer essa sua experiência naquilo que entendem para esse novo núcleo, né? Quem tem banco de dados tem que trazer essa experiência para isso. Quem está na ponta dos estados emitindo tem que trazer essas experiências. Cada um respeitar as suas competências, a gente cria um grupo forte. O que não pode é aquele que tem um banco de dados querer ser o emissor da identidade. Aquele que tem o poder de fazer o registro de nascimento e de casamento e de óbito querer ser o emissor da identidade. Cara, todo mundo tem que usar aquilo que pode, mas vamos, né, cada um com suas competências e colaborar para um todo, né? Não tem que ter... isso vai ficar fora do projeto, né? Desculpa, não te entendi. Quem não entender que é tempo de se somar e não de correr, sei lá, mente, né, vai ficar fora do projeto. Não ficar fora, mas vai deixar de participar dessa construção, que é importantíssima. Eu queria... A gente já está encerrando o nosso tempo e eu queria te convidar, nem preciso convidar, porque você já sempre fez isso, mas até avisar os nossos ouvintes e leitores, por sinal, se inscreva no nosso canal e habilita lá o sininho. A Suzana pediu para eu não esquecer de falar isso, mandou um abraço grande para você, que hoje a gente está num projeto muito grande com a nossa agência de publicidade que nós temos, né? Que é a Insânia, então ela não pôde participar dessa conversa, mas enfim. Então, ative seu sininho, porque o Célio sempre nos brindou com as novidades em relação à identificação digital no Brasil, né? A identidade. E eu achei ótimo você falar que isso é muito importante. Tem dois conceitos que a gente tem que ver. Uma é para autenticação e outro para assinatura. A identidade tem que caber nesses dois serviços, vamos dizer, dois atos, que são muito diferentes, né? Uma coisa é você se autenticar de forma segura num sistema e outro é você produzir uma assinatura como de próprio punho. Bom, então, queria te agradecer mais uma vez e convocar você para nos atualizar sobre esse grande movimento, porque a gente também que acompanha muito isso, eu estou nesse mundo da identificação digital desde 99,
você também, a gente já se esbarrou por aí várias vezes, e eu nunca vi um movimento e uma hora, como você falou, né, o alinhamento das estrelas, tão propício para a gente encarar com seriedade e colocar o Brasil nesse mundo, né, de identificação. Você já me explicou muito sobre esse ICAO em uma entrevista, e eu acho que a gente pode voltar numa próxima entrevista para falar qual é a importância disso. Porque o Brasil, para ter suas fronteiras comerciais, até de pesquisa, de acadêmica, precisa ter uma identidade forte como os outros países, senão a gente acaba se isolando também, né? Não participando. Então, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais e lembrando que a gente volta a qualquer momento para falar de identificação digital, os próximos passos. Bem, eu que agradeço essa oportunidade, essa equipe de vocês é maravilhosa, fica aqui um abraço para todos. Para mim é sempre um prazer realmente estar aqui conversando com você, seja verbalmente ou por escrita, é sempre muito bom fazer chegar as informações a quem tem que chegar. E essa questão, você falou de CAL, isso é muito importante, nós temos que ter padrão. O importante é a gente usar padrões internacionais que sejam reconhecidos no mundo todo, né, que tenham. Eu vou dar um rápido exemplo de uma coisa que está acontecendo, só para finalizar, para a gente ver a importância disso. Se criou aí a CNH digital, né? E aí, de repente, vem um movimento falando o seguinte: você pode ter só a CNH digital. Facilita a sua vida, é mais barato, não sei o quê. E aí aconteceu nos Estados Unidos, onde, antes pandemia, inclusive, e ainda tem acontecido em menor volume, porque está tudo meio que parado, pessoas viajando para os Estados Unidos com a CNH digital e não trazendo, não portando a CNH física. E chega para alugar um carro, para fazer uma simples prova na agência para retirar um carro e não consegue, porque é necessário um documento, porque o que foi criado, aquela CNH digital, ela não tem validade legal para cá. Ela pode ser usada no Brasil, apesar de que ainda não tem padrões, né, vamos dizer assim, estabelecidos, definidos, que se possa garantir que ela realmente é oficial, né? Mas ela, de forma isolada, ela não serve para nada. Então, ela pode servir, sim, para uma autenticação, ela pode servir, sim, mas não para te identificar. E, nesse caso, tem que se ter muito cuidado, porque a carteira de habilitação tem validade de identidade civil. Então, não pode se legislar, não se pode criar regras em coisa que tem identidade civil sem pensar as consequências. Então, tem que se ter muito cuidado, né? E é isso que eu acho que esse grupo de governo agora está fazendo, está pensando e repensando as coisas de forma a fazer uma coisa séria e comprometida. Então, é muito importante se ter isso em mente. Primeiro, o governo realmente está trabalhando com pessoas competentes e fazendo essa integração de instituições e de pessoas e de ideias. Isso é fundamental. A partir daí, com pessoas sérias, e que eu posso garantir que essas pessoas que estão nesses locais hoje têm realmente seriedade, profissionalismo e boa vontade, estão fazendo. A partir de agora, é um novo Brasil, é uma nova situação da identidade. A gente quer unir esses esforços e trabalhar para que, finalmente, o Brasil vá para o lugar que mereça na identidade civil, seja ela física e digital, mas sempre com modernidade e, principalmente, segurança. É isso. Interoperabilidade internacional, que é importantíssimo, né? Respeito aos padrões, né? Tem que se ter padrão, tem que se respeitar padrão. Isso é fundamental, né? Sem isso, não vamos a lugar nenhum. Voltamos para velhas histórias das jabuticabas, né? Ou seja, identificação não pode ser algo sem padrão, sem respeito a normas internacionais, porque não vivemos isolados. Temos que interagir com o mundo todo com segurança. É isso, Regina. Muito obrigado. Obrigada. Nós aqui agradecemos muito e até a próxima. Sério, um beijo. Um prazer estar aqui com você. Tchau, tchau.